Olá, pessoal. Nós hoje vamos continuar estudando políticas econômicas e vamos observar a política cambial. Nós já vimos em momentos anteriores que a gestão da economia ela visa atender às necessidades de bens e serviços da sociedade de maneira a atingir determinados objetivos sociais. Esses objetivos podem ser o pleno emprego, a distribuição de riqueza, a estabilidade de preços, o crescimento econômico. E para que isso possa acontecer, o governo ele atua na economia por meio dessas políticas econômicas. Nós já observamos a política monetária, a política fiscal e vamos observar hoje a política cambial. Retomando a política monetária, a gente pode dizer que ela enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, títulos públicos e taxas de juros, modificando o custo e o nível da oferta de crédito. E é o Banco Central de cada país que vai possuir os poderes e a competência para controlar a quantidade de moeda na economia. Já a política fiscal, ela vai ter suas principais preocupações centralizadas nos gastos do setor público e nos impostos cobrados da sociedade. E aí também a política fiscal ela vai procurar o equilíbrio entre a arrecadação tributária e as despesas governamentais. E passando a observar agora a política cambial, nós podemos definir que ela é baseada na administração das taxas de câmbio, promovendo alterações das cotações cambiais e o controle das transações internacionais de um país. Ela vai ser fixada de maneira a viabilizar as necessidades de expansão da economia e promover o seu desenvolvimento econômico. Aqui a gente traz um recorte do site do Banco Central do Brasil, que nos diz que o Conselho Monetário Nacional ele define o regime cambial ao estabelecer as diretrizes do mercado de câmbio e como o Banco Central deve atuar para assegurar o seu funcionamento adequado. A política cambial ela vai refletir na atuação do governo, na taxa de câmbio e no mercado de negociação de moedas estrangeiras. A gente traz agora algumas definições importantes relativas às taxas cambiais. Então, taxa de câmbio, o ASAF ele define como sendo aquela taxa que vai estabelecer a conversibilidade de uma moeda em outra. Também pode ser dito que ela é a quantidade de moeda nacional necessária para adquirir outra moeda. A taxa de câmbio vai representar o valor com que a autoridade monetária de um determinado país aceita negociar a sua moeda, ou seja, vender a moeda de sua emissão, compra de moeda estrangeira, ou adquiri-la na venda de moeda estrangeira. O Banco Central de um país, como a gente já mencionou, ele deve adquirir moeda estrangeira e pagar em moeda nacional os exportadores de bens e serviços e os devedores que têm obtido empréstimos no exterior. As operações de moeda estrangeira elas vinculam-se a diversos pagamentos internacionais, como importações, amortizações, de dívidas internacionais, etc. A taxa de câmbio, a gente pode apresentar que ela pode ser vista sob duas características, sob duas nomenclaturas. Ela pode ser taxas fixas ou podem ser flutuantes. As taxas fixas têm seu valor atrelado a um ativo padrão, ouro, dólar ou similar. E para que a gente consiga manter as taxas fixas, deve-se alterar a quantidade de moeda negociada no mercado. Já as taxas flutuantes, elas acompanham as oscilações da economia e ajustam-se mediante alterações em seus valores. O Conselho Monetário Nacional é o responsável pela regulamentação do mercado de câmbio e cabe ao Banco Central monitorar e garantir o funcionamento regular do mercado e o cumprimento da regulamentação. O Brasil ele adota um regime de câmbio flutuante, que significa que o Banco Central ele não interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio, mas para manter a funcionalidade do mercado de câmbio. Aqui a gente apresenta como é que funciona o câmbio flutuante, como é que funciona
Aqui a gente apresenta esquematicamente como funciona o regime de câmbio flutuante. Essa ilustração é do site do Banco Central do Brasil. E ele diz o seguinte: no regime de câmbio flutuante, as condições de mercado de câmbio, oferta e procura pela moeda estrangeira, elas vão determinar a taxa de câmbio que vai flutuar livremente. Então, aqui num primeiro momento, se a gente tiver escassez de moeda estrangeira, isso faz com que a taxa de câmbio aumente e, por consequência, ocorre uma desvalorização cambial. Já no cenário, quando a gente tem abundância de moeda estrangeira, há uma redução da taxa de câmbio e ocorre uma valorização cambial. Dito de outra forma, por Asaf, o que vai acontecer é que o mercado sempre vai estar buscando o equilíbrio. E o equilíbrio ele vai acontecer, né? O equilíbrio de uma taxa de câmbio, ele vai se dar por essa interação de oferta de divisas, que são o que os agentes econômicos têm de disponibilidade de moeda estrangeira para conversão. Dito de outra forma por Asaf, o que vai estar ocorrendo é que o equilíbrio de uma taxa de câmbio vai ser encontrado através da interação entre a oferta de divisas, em que se situam os agentes econômicos com disponibilidade de moeda estrangeira para conversão, e a demanda, em que estão aqueles que procuram divisas estrangeiras para efetuar pagamento no exterior. Então, aqui no ponto E, a gente tem um ponto de equilíbrio entre a oferta de divisas e a demanda de divisas. E no ponto 1, há uma oferta maior de divisas do que a demanda, forçando uma desvalorização da taxa de câmbio. No ponto E2, a gente tem uma oferta menor do que a demanda de divisas, o que vai incentivar uma valorização cambial. A variação cambial, o que a gente pode conversar sobre isso? Então, a desvalorização cambial ela vai estimular as exportações e vai encarecer as importações, desestimulando dessa forma as importações. Com a desvalorização, os investimentos estrangeiros no país eles ganham incentivos, dado que com o mesmo volume de moeda estrangeira vai ser possível adquirir maior número de recursos nacionais. Sob o ponto de vista do controle cambial, a gente define-se unilateralmente quem pode ou não trocar a moeda local por moeda estrangeira. Em geral, adota-se o controle de câmbios em momentos de crise econômicas para evitar a fuga de divisas. Vamos passar a observar agora como é que funciona o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos ele registra os valores de todas as transações internacionais efetuadas por um país, destacando os pagamentos pelos vários tipos de operações realizados entre residentes e não residentes em determinado período. Aqui a gente traz de forma esquemática um exemplo de balanço de pagamentos apresentado pelo Asaf. A gente tem aqui no item A a balança comercial, destacando aqui exportações e importações. Tem a balança de serviços, onde vão ser computados viagens internacionais, fretes, seguros, lucros, juros e dividendos, serviços governamentais e diversos. A gente tem as transferências unilaterais. E aqui no item D a gente vai ter o saldo em conta corrente. Para a gente observar esse saldo em conta corrente, a gente vai levar em consideração essas três quantidades: a balança comercial, a balança de serviços e as transferências unilaterais. Os movimentos de capitais, que vão contemplar investimentos, reinvestimentos, empréstimos, financiamentos, amortizações e outros. A gente tem aqui no item F erros e omissões e, por fim, no G, o saldo do balanço de pagamentos, onde a gente vai levar em consideração o D, o saldo em conta corrente, que já tem 3 outras partes, né, já o compondo, E, o movimento de capitais e F, os erros e omissões. Vamos observar agora cada uma dessas contas, né, presentes aí no balanço de pagamentos. Então, a balança comercial, ela vai registrar o saldo apurado
das exportações menos as importações. E nessa quantidade a gente não inclui fretes nem seguros. A balança de serviços corresponde aos vários pagamentos e recebimentos realizados entre residentes no país com o resto do mundo e relativos a seguros, fretes, royalties, assistência técnica, viagens internacionais, lucros e dividendos, lucros reinvestidos, gastos governamentais com embaixadas e organismos internacionais. As transferências unilaterais, elas refletem as doações de mercadorias e assistências, remessas de imigrantes e etc. O saldo em conta corrente, ele vai ser o resultado da soma dessas três parcelas anteriores que a gente já destacou. A balança comercial, a balança de serviços e as transferências unilaterais. O saldo dessa conta, ela vai revelar se o país está exportando ou importando poupança. Se a gente tem um saldo negativo nessa conta, é um indicativo de que o país está financiando seus investimentos internos por meio de uma poupança externa. Ou seja, a poupança interna ela está sendo insuficiente e está sendo necessário recorrer a recursos externos para viabilizar a formação de capital. Já se a gente observa um superávit nessa conta, ou seja, um saldo positivo, isso vai demonstrar que o país está enviando para o exterior excedentes da poupança interna, colaborando para financiar investimentos do restante do mundo. Na conta de movimentos de capitais, a gente tem que são englobados os recursos que entraram no país sob a forma de investimentos diretos, empréstimos e financiamentos contratados pelos diversos setores da economia, amortizações, repatriações de investimento. O saldo do balanço de pagamentos, ele representa o resultado final líquido das várias transações realizadas entre residentes no país e os não residentes. Se ele for positivo, esse saldo de balanço de pagamentos, a gente tem um superávit, indicando que entraram mais divisas no país do que saíram. E se for negativo, a gente tem um déficit, isso vai indicar um volume maior de saídas em relação à entrada de divisas. A gente traz aqui um recorte do site do Senado, trazendo essa definição também de balanço de pagamentos, e a gente pode comparar com a apresentação feita pela SAF e verificar que, de fato, as definições são muito semelhantes. O balanço de pagamentos ele é o registro de todas as transações econômico-financeiras realizadas por um país com os demais países. Então, aqui ele define um pouco melhor quais contas são englobadas, exemplos dessas contas. E se a gente observar, a gente vai verificar que são muito semelhantes ao que a gente já definiu anteriormente. Um conceito importante também que a gente precisa apresentar nesse momento é o conceito de inflação. Ele é um fenômeno econômico e pode ser interpretado como uma variação, um aumento contínuo nos preços gerais da economia durante certo período de tempo. Esse processo inflacionário ele vai ocasionar a contínua perda de capacidade de compra de moeda, reduzindo o poder aquisitivo dos diversos agentes econômicos. Cada economia a gente vai observar que vai medir sua inflação através de um índice geral de preços, que vai acompanhar as variações dos preços de um grupo selecionado de bens e serviços, que a gente diz que é uma cesta de bens e serviços, e seguindo determinada metodologia de apuração. Então, nesse sentido, a taxa de inflação ela é reconhecida como sendo o percentual médio de um aumento dos preços nessa cesta selecionada de bens e serviços dentro de um certo período de tempo. A gente tem alguns índices importantes que a gente vai apresentar. Os índices gerais de preços, eles são uma medida da inflação, porém não é a medida oficial da inflação. A gente tem o IGPDI, que abrange as variações de preços verificadas entre o primeiro e último dia do mês de referência. O IGPM, ele abrange as variações de preços verificadas entre o dia 21 do mês anterior de referência
e o dia 20 do mês de referência. O IGP-10, que abrange as variações de preços verificadas entre o dia 11 do mês anterior ao de referência e o dia 10 do mês de referência. Os índices de preços ao consumidor, eles vão refletir a variação média de preços de um conjunto de bens e serviços no mercado de varejo. Estes índices medem a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias e comparam os preços verificados nos 30 dias do período de referência com os 30 dias do período base. Como os principais índices de preços ao consumidor, a gente tem o IPCA e o INPC. O IPCA ele é a medida oficial da inflação brasileira e considera em sua metodologia de cálculo famílias com rendimentos mensais entre 1 e 40 salários mínimos. Já o INPC, a população objeto, são famílias com rendimentos mensais entre 1 e 8 salários mínimos. Para a gente concluir, a gente traz aqui algumas definições do ASAF com relação à questão da inflação ainda. Ele nos apresenta que a inflação pode ser causada pelo lado dos custos, pelo lado da demanda ou por uma conjunção desses dois fatores. A inflação, pelo lado dos custos, ela é um processo de elevação das taxas de juros, salários, câmbios que determinam um acréscimo nos custos de produção. A inflação de demanda ela vai ser determinada pela expansão dos meios de pagamentos acima da capacidade de crescimento apresentada pela economia, o que faz com que se produza um excesso de recursos em oferta na economia. Por conta dessa maior pressão sobre a economia de bens e serviços, acaba acontecendo aumentos nos salários e preços em geral, dando origem a um processo inflacionário. A principal referência utilizada para a construção dessa aula, que vocês podem se aprofundar um pouco mais, é o livro Mercado de Capitais, do Assaf Neto. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!